Fala pessoal. Pessoal, hoje está viralizando, desde ontem, né, no YouTube, aquele caso do João Betega, que é um membro do MBL, que ele foi agredido numa universidade federal em Santa Catarina, tá? E eu queria dar minha opinião para vocês sobre isso, tá? Sobre o que está acontecendo, porque esse para mim não passa de ser mais uma tática, sabe, para tentar ganhar views, engajamento e tentar chegar ao poder. Vou explicar para vocês. O MBL, principalmente o Arthur Duval, eles criaram um estilo de política que não tinha antigamente no Brasil, que é um estilo de você abordar pessoas nas ruas, fazer perguntas, muitas vezes capciosas para as pessoas, a pessoa não está nem preparada, estava ali num evento, numa manifestação, e aí vou depois editar esses vídeos e colocar no YouTube, para dizer que você lacrou, ou que você foi superior intelectualmente àquela pessoa. Então o Arthur Duval começou fazendo isso. E também invadindo o espaço dessas pessoas, muitas vezes para provocar uma reação de agressão, justamente para você depois se pousar de vítima. O Arthur Duval chegou a falar uma vez em Danilo Gentili que ele apanhou numa universidade aí, que ele chegou a ficar até desmaiado. Então você provoca uma situação que você sabe que pode virar uma agressão, para depois você se fazer de vítima e culpar aquele grupo, dizendo que aquele grupo é violento. No caso, a esquerda e o PT. O objetivo deles sempre é demonizar a esquerda e o PT, como sempre foi. Tudo tem que ser culpa da esquerda e do PT. Tanto que nós tivemos ontem também um vídeo daquele deputado Bolini, alguma coisa assim, aquele deputado palhaço lá da Câmara, que ele teve num acampamento de petistas, numa entrega de Minha Casa Minha Vida, que só tinha petistas e ninguém agrediu ele, porque ele só passou lá pelo meio, ele não manifestou nenhuma agressividade, o pessoal não fez nada contra ele. Então você vê, a esquerda não é violenta. Mas esse pessoal que faz isso, eles fazem já coisas específicas para provocar reações agressivas, no caso o MBL. Por exemplo, o Arthur Duval, uma vez ele foi vestido de vagina na universidade, não sei se foi aqui na USP, mas foi na USP sim, e onde estava tendo uma palestra sobre masturbação feminina para alunas de medicina, para tentar dar a entender que aquilo era errado, sendo que masturbação é parte da medicina também, não tem nada de errado ela ter uma palestra sobre isso, mas ele foi lá vestido de vagina só para poder lacrar na internet. Então você vê, eles sempre fazem isso. E foi o que aconteceu em Santa Catarina. Nós vamos analisar todos os pontinhos aqui em detalhes que vocês vão entender. Primeiro, quem que é esse Betega? Esse Betega ele é filiado do Novo, ele tentou ser candidato a deputado estadual, parece que não foi eleito, e ele já foi acusado uma vez, né? Ele foi processado, ele foi obrigado a retirar do ar vídeo do YouTube, onde ele coagiu um jovem com autismo, sabe, fazendo essas mesmas coisas que o Arthur Duval faz, e editando as respostas do jovem para constrangê-lo. Além de constranger o jovem, depois no vídeo dele, várias pessoas começaram com ofensas capacitistas ao jovem autista. Tanto que a mãe dele abriu um processo e ela ganhou, ele teve que retirar o vídeo. Então só aí você vê o perfil da pessoa que é. Segundo, ele vai na Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele sabe que ali tem um ambiente que tem vários estudantes de esquerda, progressistas. Então você já vai para provocar. É o mesmo que, por exemplo, você ir com a camisa do Palmeiras na torcida do Corinthians, você sabe que vai ter uma reação agressiva dos corintianos. Ô meu, o que tá fazendo aí? São Paulo no cu, não sei o quê. Veio tirar? É claro que vai ter algum tipo de reação. Ninguém pode invadir um grupo de outra pessoa para provocar. Isso deveria ser até proibido. Mas eles sabem que ali alguém informou para eles, talvez algum seja até estudante, ali, um amigo deles, informou que ali tinha um ambiente de esquerdistas, então eles foram lá justamente para lacrar. Foram na universidade. A maioria deles que estavam ali não eram estudantes da universidade. Então eles não tinham nem o direito de entrar na universidade. Aí eles foram lá, mostraram pinturas esquerdistas, Marx, Fidel, Che Guevara, Viva Marielle Franco, não sei o quê, e começaram a criticar a atitude, acusando os jovens de estarem destruindo o patrimônio público. Ali, se eu não estou enganado, é uma área de lazer, e os jovens podem sim fazer suas ilustrações, pichações, etc. A faculdade não proíbe, porque a universidade é um ambiente, tem que ter um ambiente de lazer também. É que nem o Gabriel Monteiro, que ia naqueles hospitais, ele filmava os médicos em horário de descanso, porque quem trabalha à noite tem uma tabelinha que tem direito a 1 hora de descanso, para dizer que os médicos estavam dormindo em serviço. Tanto que ele já está perdendo vários processos aí, por causa da manipulação que ele fazia. É o mesmo que eles fizeram nessa faculdade. Eles vão lá, vê aquelas pinturas esquerdistas e começam a descer a lenha, dizendo que são esquerdistas destruindo o patrimônio público. Primeiro, o que tem de mais em ser esquerdista? É proibido no Brasil? O Brasil é uma monocracia? Não, o Brasil é uma democracia. E numa democracia pode ter gente de direita como pode ter gente de esquerda. Pode ter alguma faculdade aí no Brasil que você vai entrar, que vai estar lá o Olavo de Carvalho pintado na parede, sei lá quem mais eles venerem da direita, sei lá, Bolsonaro. Pode ter. É uma democracia. A democracia pode ter tanto direitistas quanto esquerdistas. E esse tipo de manifestação artística não é crime. Tanto que em várias cidades você tem pichações, você tem murais, você tem aqueles desenhos que eles fazem nas paredes. Isso é normal, os jovens gostam de fazer essas coisas. Agora, o fato de ter mais esquerdistas nas faculdades
É porque eles estão justamente ali estudando. E quem estuda abre a mente. Como é que você vai estudar e ser de direita? Fica meio difícil, né? Você defender, por exemplo, antivacina, terra plana, igreja no poder. Então, quem estuda mais tende a ser mais de esquerda mesmo. É até uma consequência natural. Porque você vai defender mais minorias, igualdade social, etc, etc, etc. Tá? Então, eles entraram lá no primeiro dia para filmar. Já gerou discussão. Porque o jovem que estava lá falou para ele: vocês não são daqui, vocês nem são estudantes daqui. Esse Betega é de Curitiba. O que ele está fazendo em Santa Catarina? Ele está fazendo em Santa Catarina porque o MBL criou um grupo chamado Inimigos Públicos, que ele faz parte, justamente para fazer esse tipo de coisa. Inclusive, antes dessa agressão, o MBL tinha falado que o Inimigos Públicos tinha visitado alguém que criticou o MBL de uma forma intimidadora. Era o que dava a entender o tweet deles. Olha para você ver, parece uma milícia agora do MBL. Mas enfim, aí eles voltaram no outro dia e foram pintar as paredes de branco. Isso é proibido. Porque a universidade é pública, então você não pode simplesmente entrar numa universidade e sair pintando. Fora que é tombado, né? Tem um tombamento histórico. Então, eu não posso chegar, por exemplo, aqui na prefeitura de São Paulo, entrar lá na sala do prefeito e começar a pintar. Não, prefeito, dá licença, eu vim pintar a sua parede. Isso não existe, pessoal. Mas o MBL acha que existe. Na verdade, a própria universidade emitiu uma nota, falou que o MBL fez uma invasão. Ah, mas a universidade é pública, Ronaldo. Não importa, eu não posso. A rodoviária da minha cidade também é pública. Eu posso chegar lá com uma latinha de tinta e pintando a rodoviária da minha cidade? Não posso. Então, aí já cometeram um equívoco. Aí houve a agressão, o que já era esperado. Claro que ninguém é a favor da violência, tá, pessoal? Eu estou deixando bem claro, ninguém é a favor de violência ou de agressão. Mas já era esperado que ia acontecer algum tipo de agressão, porque se você vai num ambiente onde tem maioria de um grupo e você é o oposto desse grupo e você vai lá para provocar, é claro que pode sim ocorrer uma agressão. É que nem eu falei para vocês, se eu chegar na torcida do Corinthians com a camiseta do São Paulo, é claro que uns tapas eu vou levar ali. Ô, mano, tá fazendo o que aqui? A mesma coisa, então eles foram lá pintar, houve uma agressão. Assim que houve agressão, o que houve? Eles começaram a marcar todos os veículos de imprensa correndo para noticiar. Qual o interesse deles nisso? O interesse é que eles tenham mais engajamento e popularidade, principalmente esse Betega, que até então era um desconhecido, entendeu? E o interesse é demonizar a esquerda e as universidades, que é o que o MBL sempre colaborou para fazer aqui no Brasil. Depois, quando tem tiroteios ou violência em escolas, eles tiram deles da reta. Mas eles pintam para a sociedade que a universidade é um ambiente só de drogados e maconheiros e nós. Lembrando que as poucas conquistas científicas que nós tivemos aqui no Brasil vieram de universidades. Que nem em Minas Gerais, que estudantes criaram uma vacina contra crack e cocaína, foi uma universidade. A Universidade de Brasília, estudantes criaram micro-ondas que congela, em vez de aquecer. Tudo universidade. Mas eles pintam no imaginário popular que a universidade é um ambiente de noias, maloqueiros, maconheiros, perdão. Então, só fica vagabundo na universidade fazendo nada o dia inteiro. É isso que eles fazem. E depois, quando acontece algo como aconteceu com o Betega, que é errado sim a agressão, tá? Vou repetir de novo, é errado a agressão, até porque só ajuda mais o MBL do que atrapalha. Aí eles vão querer prestar atenção da mídia. E é até engraçado, né, que uma das fotos do Betega que colocaram, a primeira ele estava só machucado em um negócio assim de pôr uma tipóia no braço. Na outra já estava todo ensanguentado na cara. Ninguém entendeu, parece que eles usaram um Photoshop ali para dar uma exagerada. Falaram que alguns estudantes estavam armados. Ele disse até que parece que levou uma coronhada. Mas quando analisaram o vídeo, você vê que ele estava com uma régua. Era alguém com uma régua, não tinha nenhuma arma. Colocaram a foto dos suspeitos, né, da suposta emboscada ao MBL. Na verdade, eram duas meninas de cabelo pintado, uma de cabelo azul, e dois jovens de máscara. E eles também estavam em 4, né, do MBL. É até engraçado, né? Quer dizer que aqueles 4 jovens conseguiram, sendo duas meninas de cabelo azul, deram uma surra naqueles 4 jovens. Então, pessoal, é complicado, sabe, esse tipo de política que está vendo no Brasil. Agora, só para finalizar, a partir do momento que o MBL faz isso, de num ambiente que sabe que é hostil a ele, que é um ambiente de esquerda, sendo que o MBL é de direita, mesmo sabendo que vai provocar reações, eles estão elevando a discussão, escalonando esse tipo de coisa, para algo que pode se tornar muito maior. Hoje foi só uma agressão física que já é errado. Amanhã pode ser o quê? Pode ser morte, literalmente. Um dia eles podem entrar numa faculdade dessa, pode pegar alguém mais maluco que pode, sei lá, dar um tiro num deles, não seria legal. Ou mesmo ao contrário, de repente eles vão lá, prejudicam aqueles alunos que estavam lá no ambiente deles, depois vem um maluco lá de esquerda, vai lá, ou de direita, vai lá e dá um tiro naqueles estudantes. Também é errado. Vocês viram o número de violência em escolas que aumentou no Brasil, né? Então, a partir do momento que eles fazem videozinhos para lacrar na internet, para dar a entender que as escolas e faculdades são cheias de maconheiros de esquerda, eles estão, ainda mais em Santa Catarina, que é o estado mais bolsonarista do Brasil, é o estado que mais tem células nazistas no Brasil. Ontem mesmo saiu uma reportagem, a polícia prendendo neonazistas em Santa Catarina. Então, eles estão inflamando
para esse grupo, fazendo esses estudantes de alvo. É o mesmo que você pintar um alvo na cara desses estudantes. Ó. São comunistas, esquerdistas, maconheiros. E se um desses neonazistas lá de extrema direita invadir essa mesma faculdade e começar a atirar em todo mundo? Vocês percebem o perigo disso? Eles estão expondo aqueles estudantes no estado mais bolsonarista, o estado que tem mais nazista no Brasil, como se todos aqueles estudantes fossem comunistas, vagabundos e maconheiros. Vocês percebem o perigo? Aí depois se acontece uma merda dessa, chega lá um neonazistinha, vai lá e atira em todo mundo e mata a gente inocente, eles vão tirar o deles da reta. Então, pessoal, é complicado. Eu acho que está na hora de começar a ter leis para impedir esse tipo de atitude. Sabe? Está na hora de começar a ter leis, porque não é legal esse tipo de atitude. Essa forma nova de fazer política, de constranger os outros, sabe? De querer forçar as pessoas a responder o que elas não querem responder, invadir espaço dos outros, invadir espaços públicos. Essa forma de fazer política não é legal. E com a onda de violência que tem aumentado no Brasil, principalmente em escolas, isso pode sim escalonar para algo maior. Tá bom? Tá aí, galerinha, só uma reflexão sobre o que aconteceu ontem. Quem gostou do vídeo, comenta aí, dá o like, diz o que achou. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.